Continuando, meus irmãos, a palavra de Deus diante de nós, e vamos fazer uma leitura no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Vamos ler de forma responsiva do versículo 36 ao 46. Mateus 26, 36 a 46, leitura responsiva. Leiamos. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças para mais uma oração. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é tão viva e eficaz, ela nos ensina, e que possamos sempre, Deus, ir à Tua palavra, que possamos aprender do Senhor a cada momento. Agradecemos a Deus e rogamos que o Santo Espírito nos ilumine para que possamos entendê-la e vivê-la segundo a Tua vontade, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, meus irmãos, pensar sobre esse texto que nos fala da nossa submissão ao Senhor, a nossa submissão ao Pai. E nós temos aqui, diante de nós, uma das mais excelentes passagens que nos fala da natureza de Jesus como homem. E nesse sentido, ela é paralela também ao texto de Hebreus, capítulo 5, 7 e 8, que diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua morte, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Essa história é uma das mais tocantes, significativas, instrutivas também, dentro dos acontecimentos da vida de Jesus. E há uma grande lição sobre a simpatia, uma grande lição sobre a misericórdia, comunhão, dependência do Senhor. E nós lembramos, quando pensamos num texto como esse, da oração de Jesus Cristo, aquela famosa, conhecida como oração sacerdotal de João 17, ele orando ao Pai, dizendo, para que eles sejam um, assim como nós. Esse era o desejo do Senhor Jesus, para que nós estivéssemos unidos uns aos outros, no exemplo da união do Pai com o Filho, Jesus Cristo. Realmente, nós queríamos fazer
pensando nesse texto, lembrando do momento em que participamos desse sacramento. E aqui Jesus está dizendo também a nós, fazer isto em memória de mim. Meus irmãos, somos da família de Deus. Nós pertencemos a essa grande família. Como o apóstolo Paulo em Efésios 2, ele nos chama a atenção, dizendo assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E sois da família de Deus. Meus irmãos, um texto que sempre me chama a atenção, e é muito emocionante também, é a postura do evangelista João, quando ele, recebendo aquelas declarações de Apocalipse, e ele dizendo assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E o que eu acho interessante nesse texto, João, como é conhecido dos irmãos, esse apóstolo conhecido como apóstolo do amor, realmente ele está dizendo irmão vosso e companheiro na tribulação. Nós encontramos aqui uma palavra de conforto imensa para nós. Quem é João? Nós conhecemos muito bem, sabemos. E ele está dizendo irmão vosso. Que essa seja uma palavra sempre aos nossos corações, num exemplo como esse também. Por que estamos aqui? Porque servimos a esse Senhor Jesus Cristo, a esse mesmo que João estava falando ali naquele momento. Quando lemos, meus irmãos, no texto de Mateus 26, e ele nos chama a atenção no versículo 37, e diz assim: e levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então Pedro, Tiago e João estavam com ele, e lembramos que ele chamou os seus, aqueles que andavam com ele, aqueles que viviam com ele, para estarem com ele, particularmente nesta hora. Ele queria os seus, ele queria os seus irmãos. Os evangelistas geralmente não procuraram escrever as emoções de Jesus, mas nesta oportunidade a expressão é tão notável que ninguém podia deixar de observá-la. Mostra o fato de quanto Jesus sofreu como homem, como ele cambaleou, como em seguida recuperou o equilíbrio também. No versículo 38, nós lemos, dizendo assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. A sua alma estava perplexa, a sua natureza humana se encurvava diante de uma carga tão imensa. Essa agonia era até a morte. Podemos imaginar uma palavra como essa, dizendo a agonia de Cristo era até a morte. Realmente não existe paralelo humano que possamos pensar à luz desse texto também. Quando o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, escreveu em 2 Coríntios 5, 21, Deus o fez pecado por nós. Ele sofreu assim. Meus irmãos, agora mais do que nunca, era o que o profeta Isaías também havia dito sobre ele, no capítulo 53, verso 3, que geralmente nós sabemos de cor, dizendo: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Meus irmãos, aqui nesse versículo 38, a chamada de Jesus Cristo disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Essa é a chamada de Cristo aos seus discípulos, dizendo: vigiai comigo. Sua alma estava se encurvando sobre essa carga, sobre a morte que estava tão próxima, mas agora ele está
clamando e chamando aos seus irmãos, dizendo: vigiai comigo. A hora era adiantada, a tensão era tão grande também, e Jesus reafirmava o valor e a necessidade da simpatia humana, a unidade. Estava reforçando o valor dessa simpatia humana, da demonstração de apreço, de amizade entre os irmãos. Isso que Jesus Cristo está ensinando a cada um de nós. Lembrando mais uma vez da oração sacerdotal de João 17, ele dizendo no versículo 21, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, o grande tema desse texto é a palavra de Jesus Cristo dizendo: vigiai e orai. No versículo 40 desse capítulo 26 que estamos lendo, e ele diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, os 3 apóstolos tornaram-se o exemplo para a igreja de todos os séculos também. Esses 3 apóstolos são exemplo para cada um de nós, sendo íntimos de Jesus, possuindo todas as vantagens dessa presença, que todos nós ansiamos por ela, porque sabemos que haveremos de gozá-la também. Um dia nós estaremos diante de Cristo Jesus, pela sua graça e misericórdia. Aqueles 3 estavam diante do Senhor, sendo íntimo do Senhor Jesus Cristo, amigos chegados também. Por isso que eles tornaram um exemplo para toda a igreja em todos os séculos. Não vem, mesmo tendo essa posição tão elevada, eles não vêm e não apoiam nos momentos de crise. Naquele momento em que Cristo havia chamado a cada um deles, eles dormiam. Meus irmãos, não reconheceram nem a ameaça da crise, nem a ameaça da morte. Quanto de nós também se põe a dormir quando nossos irmãos, quando outros estão em luta também pela sobrevivência física, sobrevivência espiritual. É um chamado para nós isso. Não é um texto aleatório, escrito, mas é um texto que nos chama a atenção para isso. Quantos de nós poucos se preocupam quando outros atravessam a noite escura da alma? E o que Jesus Cristo disse lá nesse Evangelho de Mateus, capítulo 25, no verso 40. E ele diz assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Realmente, meus irmãos, quando podemos pensar no ensino de Jesus Cristo, e ele dizendo: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo, nesse momento, nessa hora tão peculiar. Nessa altura, Pedro, que se vangloriava tanto de sua coragem, agora mostrava apenas a coragem das palavras, como diz aqui nesse versículo 33, disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Essa foi a postura de Pedro. Meus irmãos, lembrando que agora somente a força das palavras estavam com ele, mas ao sermos chamados para demonstrarmos o amor, o cuidado, o perdão, uma linguagem agradável, demonstrando grande afeição pela presença, fracassamos. Quantas vezes eles simplesmente perderam uma oportunidade riquíssima de a semelhança daqueles discípulos no caminho de Emaús, com que alegria eles puderam pedir ao Senhor, ao Mestre, naquele momento: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. Meus irmãos, que bênção também para eles, reconheceram aquela presença maravilhosa, como diz lá em Lucas 24, versículo 29,
E aqui, voltando para o nosso texto, Jesus Cristo está dizendo: nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Nessa altura, Pedro já, com certeza, já estava sentindo o peso daquelas palavras de Cristo, mas ainda mais uma palavra do coração do Mestre para o despertamento, e que é diretamente para nós hoje. Ele dizendo a Pedro e a toda a igreja em todos os séculos: ainda dormis e repousais. É isso que ele está dizendo para o nosso ensino pessoal. Os discípulos haviam perdido para sempre a oportunidade de ajudar Jesus. Os discípulos perderam essa oportunidade. Ele conquistara a vitória sozinho. Passaram um momento de debilidade, e o pior que viesse mesmo, ele estava preparado para enfrentar. Agora ele enfrenta calmamente. Os temores haviam desaparecido, e com certa atitude de desprendimento, ele se aproxima da morte. E diz assim o versículo 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus irmãos, ele não evitaria a cruz. Nós sabemos muito bem disso, ele venceu. E nos diz lá em João, capítulo 16, verso 33, no mundo passais por aflições. Ele poderia muito bem dizer isso. No mundo tereis, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa submissão ao Pai deve ser o reflexo da submissão de Cristo ao Pai também. Assim como ele aceitou, ele orou para que o Pai o livrasse daquele momento, mas ele diz: mas seja feita a tua vontade. Realmente ele aceitou aquilo que estava destinado a ele. Nossa submissão deve ter sempre esse reflexo, um reflexo da presença, da atitude do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 21, 36, ele diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Isso que estará conosco. Ele está dizendo: vigiai e orai, para que naquele dia nós estejamos em pé na presença do Filho do Homem, na presença do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, ele orava mais e mais, e nos diz: vigiai e orai. Ele nos diz isso aos nossos corações. O salmista Davi também, consciente disso, no Salmo 5, ele diz assim no versículo 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O que significa fico esperando? É que ele não perde a comunhão com o Senhor durante o dia. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, a minha comunhão com o Senhor Jesus Cristo. É um ensino, meus irmãos, para nós, para a igreja em todos os séculos também. Que possamos olhar, e hoje ele diz isso a nós: fazer isto em memória de mim. Nós lembremos, meus irmãos, desses ensinos, lembremos daqueles discípulos, daqueles do caminho de Emaús, que gozaram de uma bênção tão grande, mas isso para nós que sirva uma lição tão importante. E ele está dizendo: fazer isto em memória de mim, olhando para o Senhor Jesus Cristo, o mesmo que haverá de nos receber naquele dia maravilhoso. Naquele dia, como diz o profeta Zacarias, repetindo muitas vezes, naquele dia será assim, naquele dia, aquele dia será para nós um dia de júbilo, será um dia de grande alegria também na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.